Bom, sejam todos bem-vindos. É um prazer aqui essa nossa reunião conjunta do Serviço de Moléstias Infecciosas e Serviço de Terapia Intensiva. Um prazer aí receber Esper Calas depois de muitos anos. E hoje nós vamos ter aí moderando a reunião o diretor do Serviço de Moléstias Infecciosas, Dr. Augusto Yamaguchi. Augusto, por favor, a palavra é sua aí para apresentar o nosso convidado. Obrigado, Derlon. Inicialmente, aqui agradecer a sua colaboração, trabalho conjunto nosso aqui nessa empreitada, conseguindo fazer algumas coisas boas, tipo, nós estamos fazendo essas reuniões didáticas, eu acho que tem muito proveitoso. E hoje a gente tem a oportunidade de receber o Dr. Esper Jorge Escalaz, professor titular da disciplina de moléstias infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, nosso conhecido já desde sua formação, muito querido nosso, e vai dar o prazer de a gente apreciar a apresentação dele de tratamento da Covid com anticorpos. Então, Esper, fica à vontade, a tela é sua, vamos lá. Obrigado, Augusto. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Derlon, pelo convite. Só para quem não me conhece, meu nome é Esper, eu sou infectologista e um orgulhoso ex-residente do Serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital do Servidor Público Estadual. Na verdade, como assim, para conflitos de interesse, eu tenho a revelar que eu decidi fazer infectologia quando eu passei pelo serviço, viu? Então, eu estava ainda, era um pseudo-cardiologista, quando estava rodando no primeiro estágio, quando entrei no internato no Hospital do Servidor Estadual, na verdade foi o segundo estágio, aí eu rodei pela infectologia, eu falei assim, não, é isso que eu quero ser igual a esses caras aí. E esses caras eram Augusto, Guido, Mendonça e vários outros, Marcelo, Nicola, Cláudio Panucci, Luísa, não vou assim, a gente vai listar todo mundo aqui, vou perder uma boa parte da apresentação, mas todos eles foram exemplos para mim e eu resolvi fazer infectologia por causa disso. Aí eu terminei a residência no Hospital do Servidor, fiz a pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, mas em 2007 fui para a USP, onde eu continuei a minha carreira e lá estou até agora. Então lá a gente tem eu e meu grupo temos várias atividades, entre elas a coordenação da Comissão de Pesquisa do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias. Eu também sou responsável pelo Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e atuo em 2 programas de pós-graduação e além da graduação e das outras atividades do departamento. Desde que apareceu essa pandemia, criaram um comitê de enfrentamento da Covid-19 lá no HC da Faculdade de Medicina, que eu fiz parte logo no fim de janeiro do ano passado, que ajudou a gente a preparar o HC para enfrentar os problemas. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu manter uma infraestrutura de serviços boa. E o HC acolheu um número muito grande de pacientes. A gente teve mais de 6.000 pacientes com Covid-19 que passaram pelo hospital até agora. Esse número continua crescendo, porque a gente tem um número muito grande de leitos para acomodar esses pacientes e dar suporte ao Estado. É um centro de referência, a gente não faz porta para Covid-19, mas recebe referenciamento de várias da CROSS, da rede estadual. Eu também fui convidado para participar do Comitê de Contingência do Estado, onde até hoje temos reuniões semanais para discutir e dar subsídio para as decisões que são feitas pela Secretaria de Saúde e o governo do Estado de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de participar de vários projetos de pesquisa, alguns deles eu vou apresentar nessa aula. E aqui o Augusto pediu para eu escolher um tema, e eu escolhi esse por achar que ele tem enorme relevância para a discussão da patogenia da doença e também para algumas coisas que provavelmente a gente vai ter no futuro.
Então, com isso, eu preparei essa apresentação aqui, que é anticorpos e tratamento. E o objetivo desse título é ser um pouco mais abrangente no uso do anticorpos, nos conceitos do anticorpos, no tratamento da Covid-19. Toda vez agora eu tenho o hábito de colocar a data quando eu estou fazendo essa aula, porque muito provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas alguns desses slides já desatualizaram, então eu encorajo todo mundo que quiser manter-se atualizado sobre o tema, de observar que algumas das coisas aqui devem ser revisadas dentro de um espaço curto. Antes de entrar falando dos anticorpos, só lembrar todo mundo que a resposta imune contra o SARS-CoV-2 é algo complexo e ele parte de várias etapas do nosso sistema de defesa. A primeira delas, deixa eu só puxar um laser aqui. A primeira delas, depois do vírus entrar pela via respiratória, ele exige a defesa inata com alguns das ações das nossas células de primeira linha, principalmente células dendríticas, que apresentam um antígeno para o nosso sistema de defesa, e lá começa uma resposta imune adaptativa, que vai culminar em várias etapas, mas fundamentalmente a gente tem que construir uma memória imune por linfócitos T e células B. E as células B têm um papel muito importante, que é a produção de anticorpos. Muito se discute qual que é o marcador de proteção contra a Covid-19, o que é que você pode dizer, que exame pode dizer para você se a pessoa está protegida contra a Covid-19. Isso é o que nós chamamos, em infectologia de uma forma geral, marcadores de proteção. Qual é o marcador de proteção para a Covid-19? A gente não tem isso definido, mas a grande suspeita que seja a presença de anticorpos com capacidade neutralizante. Não que nós não tenhamos outros braços e eles não possam em si ser marcadores de proteção, mas nós ainda não temos essa definição bem estabelecida. Antes de entrar nesses detalhes, só para lembrar uma coisa rápida que tem enorme relevância para a nossa discussão, são as fases da doença. Então, vocês desculpem por esse gráfico ser muito cheio de coisas, mas ele é fundamental para quem quer entender Covid-19, e eu acho que sem entendimento desses passos, fica muito difícil compreender as várias ações. Primeiro, o desenrolar clínico da doença, a capacidade de transmissão das pessoas e, finalmente, como que a gente pode atuar na terapêutica da doença. Então, aqui, a gente teve essa discussão recente que várias dessas doenças infecciosas se estabelecem graças à multiplicação, nesse caso aqui, de um agente infeccioso, que é um vírus. E ele está na base de todo o sistema, toda a fisiopatogenia da doença. Quer dizer, ignorar a presença do vírus seria um enorme erro. Então, quando a gente olha a multiplicação do vírus, encontramos uma coisa curiosa. Desde a exposição à infecção, a média de 5 dias, começam a aparecer os sintomas. E esses sintomas estão aqui, olha, em vermelho, começa nessa fase e se estende dependendo de cada desfecho da doença. Mas quando a gente olha como que a multiplicação do vírus se dá, a gente percebe uma coisa muito curiosa, que o vírus é praticamente indetectável, nós estamos falando em quantidade de vírus em escala logarítmica, tá certo? Então, ele é praticamente indetectável nos primeiros dias, e aí, antecedendo o início dos sintomas, 1 ou 2 dias, o vírus já pode ser encontrado na secreção respiratória. Quando ele passa de um nível crítico, e a gente não sabe exatamente qual que é esse nível crítico de quantidade de vírus de secreção respiratória, uma pessoa pode ser transmissível. Essa transmissibilidade vai crescendo e o período de maior transmissibilidade, onde 99% dos vírus produzidos se encontram, é num período curto, que se estende entre o início 1 ou 2 dias antes do início dos sintomas, até poucos dias depois. E com 10 dias após, 9 dias após o início dos sintomas, a gente praticamente não encontra vírus multiplicando de forma viável capaz de ser transmitido. Então, o período de transmissibilidade é curto. E ele depende fundamentalmente de algumas pessoas que vão ter uma quantidade de vírus muito grande. Tem um trabalho recente, para quem tem interesse, no PNAS, mostrando que
quiser eu mando esse trabalho depois, que 2% das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 tem uma quantidade de vírus, mesmo assintomática, que na fase assintomática, que representa 80% da quantidade total de vírus que tem presentes em secreções respiratórias e provavelmente são responsáveis por 80% das transmissões. Agora, da mesma maneira, esse é um período onde o vírus se multiplica rapidamente e a gente tem que pensar em qualquer ação de antiviral nesta fase precoce da doença. A gente queria dar antiviral numa fase que ultrapassa 10 dias depois do período do início da transmissibilidade, ou, por exemplo, 7 dias depois do início dos sintomas, acaba sendo contra-intuitivo olhando esse gráfico. Quer dizer, nessa fase de 7 dias para diante, você tem que preocupar muito mais com as consequências da multiplicação do vírus do que a própria multiplicação do vírus em si. Então, isso é um aspecto fundamental para quando a gente discute qualquer tipo de intervenção que busca diminuir, quer dizer, ter um efeito benéfico na doença quando o seu mecanismo é a ação antiviral. E aqui os anticorpos têm exatamente essa finalidade, ação antiviral. E para ele ter uma ação antiviral, só fazer uma rápida revisão da superfície do vírus, que tem 3 proteínas estruturais fundamentais: a espícula, a proteína de membrana e envelope. Agora, basicamente, a ação de anticorpos é contra a espícula do vírus, que a gente também ouve falar que é a spike. Então, nós temos aqui o gene da spike e as várias codificações das regiões do vírus codificadas em cores, e nós estamos vendo aqui, nesse gráfico aqui de estrutura tridimensional, a representação da espícula do vírus. Observem que aqui está a membrana do vírus, essa aqui é a parte do vírus que vai grudar na célula. Então, quando a gente pega essa estrutura, roda ela 90 graus e olha de cima, nós vamos ver que nós temos uma parte dessa proteína que é onde vai ter o contato da espícula com a membrana, com a proteína receptora, que é a ACE2, na superfície da célula alvo. E nós temos essa região codificada como Receptor Binding Domain, que é RBD. Então, vocês vão ouvir falar muitas vezes que a RBD para cá, RBD para cá, para lá, mas é fundamentalmente a parte essencial do vírus para grudar no receptor. Isso posto, a gente tem que pensar, toda vez que fala em anticorpos, que são capazes de inibir essa ligação do vírus à célula, a ligação do anticorpo em algum ponto dessa RBD, principalmente. Então, ele gruda em alguns desses sítios, e aqui sim a gente tem uma capacidade de impedir a multiplicação do vírus à célula. Será que outros pontos da molécula também podem ser suscetíveis para a capacidade de neutralização de anticorpos? É possível, mas basicamente o alvo principal é essa superfície chamada RBD. Muito bem, então, para resumir esse início, o vírus tem papel central na patogenia e na resposta imune. A viremia é precoce, é um vírus de curta duração, e o uso de anticorpos neutralizantes preenche um espaço, portanto, de uma medicação antiviral que a gente ainda não tem disponível. E o RBD é alvo principal da ação desses anticorpos. Muito bem, o emprego de anticorpos pode ser dado em algumas formas diferentes. A primeira delas é de plasma convalescente, que utiliza plasma de pessoas que já recuperaram da doença. É claro que cada plasma tem os seus problemas, porque ele tem variabilidade de pessoa a pessoa. Às vezes você pega um plasma que tem uma grande quantidade de anticorpos, outras menos. Às vezes você pega um plasma que tem uma capacidade neutralizante do vírus muito alta, outros menos. E essa variabilidade de pessoa a pessoa é um dos limitantes da utilização dessa estratégia. A outra coisa que é um problema é que, além de ser intravenoso, precisa também de ter compatibilidade por tipo sanguíneo, porque o problema é que você não pode dar um plasma de uma pessoa que é do tipo AB para uma pessoa tipo A, para uma pessoa receptora que é do tipo B, por problemas que o plasma também pode ter anticorpos indutores de incompatibilidade sanguínea. Então, você tem que fazer esse rastreamento. Então, a utilização de plasma convalescente, como eu vou falar depois, uma parte da aula, depende de um banco de sangue bem estruturado e um laboratório de virologia e imunologia também bem estruturado.
A outra coisa que passou a ser utilizado, mas não temos aqui no Brasil ainda, que é a produção de imunoglobulina hiperimune, que é um derivado do plasma, que é um produto que já começa a ser mais padronizado, faz uma mistura de vários doadores para tentar isolar e purificar uma quantidade de anticorpos, quer dizer, concentrar uma quantidade de anticorpos com capacidade neutralizante maior. Isso aqui já começou a ser utilizado nos Estados Unidos, mas ainda não temos por aqui. E, finalmente, o uso de anticorpos monoclonais, que aí sim, você isola o anticorpo de interesse, que tem maior capacidade neutralizante, produz ele no laboratório, aumenta a escala de produção em biofermentadores, e você pode, inclusive, antes dessa produção, modificar algumas partes da sua estrutura genética em seu favor. O primeiro deles é tirar a porção FC, para não induzir a formação de complexo antígeno-anticorpo que vai ligar, por exemplo, a receptores e causar doença do soro, etc., mas também pode, alterando a FC, diminuir a capacidade de mobilização desses anticorpos na circulação, aumentar a sua meia-vida, que pode chegar até 6 meses, em alguns casos, em 1 ano. Então, a gente tem essa estratégia que vai ser também outro foco da apresentação. Vamos começar com plasma convalescente, que o objetivo, o princípio é muito simples. Uma pessoa que já se recuperou da Covid-19 doa uma bolsa de sangue, e isso é feita a separação do plasma, e a gente, depois de separar o plasma, depois do sangue ter sido triado num banco de sangue de forma tradicional, titula a quantidade de anticorpos neutralizantes. Se a pessoa tem uma boa quantidade, usa para o tratamento, principalmente. O uso em profilaxia ainda não ganhou escala até agora. Então, nós temos algumas informações muito importantes, que depois que começou a Covid-19, quando não se tinha nenhuma estratégia específica de tratamento, ainda a gente mal sabia lidar com esses pacientes, houve uma corrida para a utilização de plasma convalescente, e isso não é um conceito novo, a gente utilizou isso vários momentos na nossa história. A utilização de soros hiperimunes, por exemplo, foi uma estratégia que deu o primeiro prêmio Nobel de Medicina em 1901 para Behring, que utilizou o tratamento da coqueluche, um anticorpo, quer dizer, um soro hiperimune. Então, assim, a gente utilizar plasma convalescente tem vários precedentes na história, inclusive, para citar um desses exemplos, a epidemia de ebola que teve no oeste da África em 2014 e várias outras que a gente viveu, e aqui não teria sido diferente. E aí, com essa corrida, houve uma grande quantidade de coleta de plasma convalescente para tratamento, especialmente nos Estados Unidos, e o primeiro trabalho foi apresentado, teve um trabalho subsequente, que eu preciso depois atualizar, que eles fizeram em 5.000, depois atualizaram para 20.000 pessoas que receberam plasma convalescente nos Estados Unidos, e a mortalidade, em geral, foi equivalente aos pacientes que estavam sendo tratados, e mais importante desse trabalho é que teve só 36 reações à infusão, sendo 2 delas graves. Então, entre 5.000, você ter 2 reações graves somente, de fato, é uma coisa que mostra que é uma intervenção, quando feita num ambiente que tem boa estrutura de um banco de sangue, é uma intervenção de bastante segurança. Isso fez com que os Estados Unidos aprovassem, no meio do ano passado, com alguns dados preliminares, em 23 de agosto, o uso de plasma convalescente. Ainda não tinha evidência de benefício clínico, foi super criticado isso por vários médicos, e inclusive pelo próprio NIH, mas foi uma decisão do governo americano naquela época. Agora, depois de passado esse período todo, a gente tem já uma quantidade de trabalhos muito grande publicada com plasma convalescente, que já permitiu algumas meta-análises, e aqui eu estou apresentando uma delas do começo desse ano, que compilou vários trabalhos de pesquisa com plasma convalescente para mostrar que não teve um benefício significativo. Então, vocês olhem aqui, inclusive, o estudo Recovery, que foi um dos maiores deles, mas vários outros feitos na China, nos Estados Unidos, inclusive em outros países,
mostraram que não teve um benefício significativo. Agora, o que esses trabalhos têm além disso? Além deles não mostrarem impacto na mortalidade, não mostraram também benefício na duração da internação e na ventilação mecânica. Agora, o que esses trabalhos têm em comum é que todos eles, analisados nessas meta-análises, incluíram pessoas com Covid que estavam em fase grave da doença. Então, quando você olha o que eles têm em comum, são pacientes que já estão dependendo de oxigênio, pacientes, um tanto deles já foram intubados, e, portanto, o plasma foi utilizado numa fase mais tardia. Então, vamos voltar para aquele raciocínio que nós tivemos no começo dessa discussão, que quando você usa plasma convalescente com o objetivo de transferir passivamente anticorpos, com tentativa de ter absorver disso um efeito antiviral, depois de passados 7 dias de sintomas, o benefício provavelmente já foi embora, e o que a gente viu é que todos esses trabalhos foram nessa direção. Aí vem a seguinte pergunta: por que diabos que tantos centros no mundo inteiro utilizaram plasma convalescente por um período tão longo depois do início dos sintomas? Aí eu vou voltar para aquele slide inicial, vocês desculpem dar um passo atrás aqui longo, que é esse daqui. Porque, na minha opinião, o que nos iludiu nessa discussão foi a PCR utilizado no diagnóstico. Como a gente sabe hoje, PCR é um teste que pode ficar positivo por semanas, a média é ao redor de 3 semanas depois do início dos sintomas. Então, a gente achava, naquela época, que a multiplicação do vírus era prolongada e que, portanto, a patogenia da doença grave ainda estava ligada diretamente à ação do vírus. Então, por isso que a maioria dos estudos utilizou plasma já nessa fase tardia da doença, por causa do comportamento da PCR durante a doença. E eu acho que, depois da gente perceber que essa PCR poderia ficar longamente positiva, sem estar relacionada à eliminação e isolamento de vírus viável, foi o que fez com que a gente gastasse tanto recurso, tanto dinheiro e tanto esforço para fazer esses estudos nessa fase tardia da doença. Agora, olhando para trás, e a gente sabendo hoje que ela não representa a multiplicação do vírus, mostra que a gente tomou um caminho errado lá para trás, e por isso que essas conclusões acabaram chegando nesse ponto. Aqui eu vou aproveitar para fazer um comentário que não tem a ver com isso, mas eu acho que a PCR cada vez mais vem sendo criticada como um método diagnóstico por causa desse tipo de comportamento. Eu tenho procurado, inclusive, cada vez mais aconselhar e, inclusive, usar as pessoas, usar muito mais o teste de antígeno, que reflete a multiplicação do vírus, a relação com a patogenia da doença e, inclusive, a capacidade de transmissão para a tomada de decisões. Agora eu vou pular os slides todos para aquele ponto que eu estava lá para frente. Muito bem. Tudo isso vinha andando, até que também saiu um outro trabalho de um consórcio americano, que é o Joyner, que chefiou essa publicação agora no começo desse ano no New England, que estudou 3.082 pacientes incluídos, não teve um impacto significativo geral nas mortes dos pacientes. Mas o que eles observaram foi que aqueles indivíduos que tinham um título de anticorpo mais alto, que é título de anticorpo neutralizante, teve mortalidade de 22,3%. Enquanto que aqueles que tiveram um título de anticorpos mais baixos no plasma doador, teve uma mortalidade de 27,4%. Portanto, essa diferença foi significante. Embora vocês vejam que o impacto disso é pequeno. Agora, reforça o fato de ter uma atividade antiviral, pode ter um efeito que, nesse caso, foi diluído no trabalho, mas mostrou numa análise pós-hoc que, de fato, o título de anticorpos é fundamental. E isso se seguiu a mesma linha dos achados, aliás, esse resultado aponta que, de fato, a gente tem que olhar para o que esses dados estão querendo nos dizer na hora que a gente entende o uso do plasma convalescente. Aqui eu vou pular para um outro trabalho, que foi um que eu coordenei, financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
com a avaliação de plasma convalescente em 7 centros de pesquisa. Foi a USP São Paulo Ribeirão, Unicamp, Sírio-Libanês, Albert Einstein, 2 hospitais em Porto Alegre, que é o Ernesto Dornelles e o Conceição. O que a gente fez nesse trabalho? Quando estava aquele hype todo de usar plasma convalescente, nós incluímos 120 casos, no final deu 127 casos, para tratamento com o tratamento padrão e 3 braços. Um que não recebia plasma convalescente, um que recebia um volume menor, um que recebia um volume maior, e a gente escolheu incluir os voluntários até 10 dias após o início dos sintomas e administrar o plasma no máximo com 12 dias. Outra vez, aqui vocês vão ver que isso foi um dos problemas desse tipo de intervenção. Porque os 3 braços estão aqui, 129 incluídos, nos 3 braços nós não tivemos diferença no desfecho, que é a evolução para a doença. Ou seja, foi na mesma linha daquelas meta-análises, mesmo utilizando um volume maior de plasma convalescente, e aqui a gente sempre cortou o valor de plasma convalescente, o título de plasma convalescente de anticorpos neutralizantes acima de 1:80. Agora, o que a gente percebeu nessa análise pós-hoc que nós fizemos no nosso trabalho é que quando você utiliza o plasma convalescente, independente do faixa etária, independente da massa corpórea, mas quando você corta para pessoas com menos de 6 dias de sintomas, observe que aqui não deu significância, mas mostrou uma tendência de benefício. Aqui volta aquela discussão que muito provavelmente a gente perdeu o timing de infusão do plasma convalescente no tratamento. Aí apareceu o trabalho do grupo da Argentina, na primeira semana de janeiro, foi publicado no New England, onde eles fizeram a utilização do plasma convalescente versus placebo, um estudo aberto, é verdade, que acompanhou essas pessoas, mas o critério de inclusão eram pessoas de risco para doença grave que tinham até 3 dias do início dos sintomas. E o efeito naquelas pessoas que tinham autotítulos de anticorpos neutralizantes no plasma doador, dado até 3 dias após o início dos sintomas, foi uma queda de mortalidade de 73%. Então, isso aqui mostrou, embora o tamanho amostral seja pequeno, confirmou várias das hipóteses que a gente tinha. De que, primeiro, o plasma precisa ter um alto título de anticorpos. Segundo, você tem que chegar na fase precoce, quando o vírus está multiplicando em grande quantidade. E aqui aumenta a noção de que a ação antiviral ela tem que ser boa e no início do curso da doença, do contrário, ela não terá efeito. Então, esse uso precoce de plasma convalescente também serviu de base para vários dos estudos que foram empregando os anticorpos monoclonais que eu vou falar em seguida. Então, em plasma convalescente, a transferência passiva de anticorpos é fundamentalmente uma transferência passiva de anticorpos neutralizantes. O uso já foi autorizado em vários países, aqui a gente ainda pode usar no Brasil em condições de pesquisa clínica e observação. Vários estudos com resultados contraditórios, mas o efeito não é detectável do paciente já dependente de oxigênio numa fase mais tardia. O título de anticorpos maior no plasma doador é melhor e o uso na fase precoce mostrou resultados extremamente promissores. Daí a gente pula para a utilização de anticorpos monoclonais no tratamento da Covid-19. E qual é a virada do uso dos anticorpos monoclonais? Foi o que aconteceu no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, quando Donald Trump pegou a Covid-19. Vários estudos já estavam em andamento nos Estados Unidos, mas aí ele começou a desenvolver a doença e o dono da Regeneron, que é o George Yancopoulos, que tinha conhecidos dentro da Casa Branca, ofereceu o anticorpo dele, que ainda estava em teste. Então, eles fizeram uso compassivo no Donald Trump, não sei se foi por causa exatamente da infusão do coquetel de anticorpos da Regeneron, ou se ele ia melhorar de qualquer jeito, mas ele ficou bom depois da infusão, e aí ganhou bastante destaque nos Estados Unidos. Como é que é o pipeline de anticorpos monoclonais para tratamento da Covid? Nós temos mais de 26 produtos que já estão em fase clínica. E esses 26 produtos estão em fase clínica de fase 1, fase 2 e fase 3.
É impressionante o que aconteceu com o desenvolvimento dessa estratégia. Então, você tá aqui nesse gráfico, nessa tabela, estão os 9 produtos que já estão em fase 1. Aqui na frente nós temos os produtos todos que já entraram em fase 2, que são mais 7, e nós temos os estudos que estão em fase 3 avançado, que são mais 6 produtos nesse slide, mais 4 nesse outro. Ou seja, é um negócio impressionante o que vem acontecendo. Guarda só um pouquinho aqui que eu vou fechar. Desculpa a pausa técnica. Muito bem, então nós temos 4 produtos que já receberam, e 3 deles receberam autorização de uso emergencial nos Estados Unidos e um está sob apreciação. Esses 3 são os anticorpos da Vir e Glaxo, da Abcelera, Eli Lilly e da Regeneron. Aqui um comentário que, antes de eu entrar nas especificidades do uso desses anticorpos monoclonais, dizer que essas empresas tiveram uma explosão de capital, de injeção de capital e de valor das empresas nos Estados Unidos. Por quê? Porque elas quebraram a barreira dos usos de antivirais indicados pelo governo americano depois da análise do FDA. Então, vamos falar de cada um deles. O primeiro deles é o Bamlanivimab, e aqui, só para dizer para vocês, aqui MAB é um sufixo que se refere a anticorpo monoclonal, e VI, que é de vírus, então vocês vão ver isso se repetindo, e aqui as outras nomenclaturas. Esses anticorpos, até agora, a maioria, os que já foram aprovados, não são anticorpos puro humanos. Eles são anticorpos produzidos em outras espécies, foram humanizados para utilização. Então, já saiu o resultado do estudo da Eli Lilly, do fase 2, que está aqui mostrando uma queda na quantidade de vírus identificado nos pacientes e uma queda da ocorrência de hospitalização que foi impressionante. Então, a gente viu aqui nos indivíduos que receberam placebo uma incidência de hospitalização de 6,3%, que, independente da dose de anticorpo monoclonal utilizado, teve uma queda significativa para 1,6%. Então, foi um resultado muito bom, ultrapassa 80% de eficácia, mas no estudo fase 2. A gente está aguardando fase 3. O fase 2 permitiu a solicitação para uso emergencial nos Estados Unidos do Bamlanivimab para tratar a COVID-19. Isso foi dado no começo de novembro, vou mostrar para vocês, para a infusão da dose de 700 miligramas em 60 minutos, é uma dose única, só para pacientes na fase precoce da doença, excluindo pacientes hospitalizados, pacientes que requerem oxigênio e pacientes com terapia crônica de oxigênio para outras comorbidades que não seja COVID-19, precedendo a COVID-19. Muito bem, o que isso mostra? Mostra justamente aquele mesmo conceito. Anticorpo tem um efeito antiviral e é para ser dado na fase precoce. Depois disso, apareceram os resultados preliminares dos estudos da Regeneron, que é um outro laboratório que desenvolveu aqui um coquetel de anticorpos, é o Casirivimab e o Indevimab, aqui olha o Vimab no final outra vez, e aqui a ideia da Regeneron foi utilizar uma combinação de anticorpos para não correr o risco de emergência de resistência, que eles suspeitavam que poderia ser um problema para a utilização desses anticorpos monoclonais. Muito bem, esse estudo foi adiante, e uma coisa curiosa que a gente observa, e desculpa desse slide ser um pouco confuso, mas quando a gente observa uma pessoa que chega com o COVID-19, mas ele já tem anticorpos contra o SARS-CoV-2, ou não tem anticorpos contra SARS-CoV-2, ou tem anticorpos contra SARS-CoV-2, há uma grande diferença, que é a quantidade de vírus na secreção respiratória. Basta aparecer os anticorpos para a quantidade de vírus cair mais de 3 logs. Isso aqui é em escala logarítmica. Quando a gente olha em escala linear, olha como é que a carga viral comparada a uma pessoa que não tem anticorpos no momento que ela chega versus uma que já tem. Ou seja, aqui outra vez,
quanto mais cedo você chega, melhor você vai exercer o impacto no combate ao vírus. Por quê? Porque você antecipa o que vai acontecer com o desenvolvimento da resposta imune. E aqui esses resultados mostram exatamente isso. Aqueles que têm uma quantidade maior de anticorpos, o efeito a quantidade maior de vírus, o efeito do uso da ausência de anticorpos é impressionante. Vocês vejam que a quantidade de pacientes que têm um benefício com o uso do anticorpo é muito maior. Muito bem, então foi feito o estudo fase 2, já com o resultado publicado, utilizando 2 concentrações diferentes do coquetel de anticorpos monoclonais versus o placebo, e o resultado foi muito bom. Aqui mostra uma queda na quantidade geral de vírus naqueles que receberam coquetel de anticorpos nas 2 doses versus o placebo. E aqui, outra vez, é a quebra do grupo que tem anticorpos pré-existentes, não teve efeito, os que não tinham anticorpos pré-existentes têm efeito, e veja, quanto mais cedo você chega num paciente que tem Covid-19, maior é a chance de encontrar pessoas nessas condições. Então tem uma queda bastante significativa de mortalidade. E o efeito que eles tiveram no fase 2 foi uma queda de mortalidade que chegou a 81%. Então, por causa disso, aqui outra vez, mostrando que o efeito é maior, quanto maior é a carga viral da pessoa no momento que ela é admitida para receber o coquetel de anticorpos monoclonais. Isso acabou levando aos Estados Unidos a conceder o uso de acesso emergencial à combinação de anticorpos, a esse coquetel de anticorpos da Regeneron, e permitiu o uso em dose única de 1,2 grama de casirivimab mais indevimab por 60 minutos. Quanto mais cedo dar, melhor, especialmente até 10 dias, eu acho que isso é muito longo, mas foi o que eles autorizaram, e não foi recomendado ajuste de dose para mulheres grávidas ou mulheres lactentes ou pacientes com insuficiência renal, porque o anticorpo não tem essa via de eliminação. Então, tem esse segundo que foi autorizado, isso aconteceu no fim de novembro, ou seja, algumas semanas depois da autorização do anticorpo da Eli Lilly. E agora, no fim de maio, teve a autorização de um terceiro anticorpo, que é o Sotrovimab, e esse aqui Vimab de novo. Esse aqui é da GlaxoVir, que avaliou num estudo fase 2 cerca de 400, pouco menos de 400 pacientes, e aqui a proporção para as pessoas evoluir para hospitalização ou morte caiu de 21,7% para 1%. Então, o efeito calculado de benefício foi 85%, isso foi estatisticamente significante, e, portanto, o FDA também autorizou o uso do Sotrovimab. Então, aqui a escala temporal, tu tem a aprovação do anticorpo da Eli Lilly em 9 de novembro, a da Regeneron em 22 de novembro e da GlaxoSmithKline Vir no dia 26 de maio agora desse ano. Então, esses anticorpos estão ganhando seu espaço para uso, mas muitas das pessoas nos Estados Unidos, onde esses anticorpos são disponíveis, não sabem disso. E eles não sido utilizados da forma que em grande escala como deveriam estar sendo utilizados. Esse é o primeiro problema. O segundo é você fazer o diagnóstico de Covid-19 de preferência, até os primeiros 7 dias após o início dos sintomas, ou quanto mais cedo, melhor para a administração desses produtos. A gente vê que muitos dos pacientes que nos procuram já chegam com 10 dias, 2 semanas, e é tarde demais. Então, eu acho que a gente tem que ir incorporando esses conceitos e aguardar a chegada desses anticorpos para a gente poder começar a utilizar aqui também. O problema desses anticorpos, evidentemente, é o custo. Então, eles estão muito mais altos do que a gente pode pagar, mas eu acho que com o número de produtos que estão aparecendo no mercado, deve forçar um pouco mais de competição e eu espero que esses preços caiam para a gente poder empregar isso. Esse aqui é verdadeiramente o tratamento precoce da Covid-19. É você ter alguma medicação que cumpra o efeito de antiviral.
Para competir com eles, vão aparecer os antivirais clássicos, tem o Molnupiravir, que tem um estudo fase 2 em andamento, fase 3 em andamento, o resultado fase 2 já foi anunciado, mas a gente ainda não tem resultados suficientes para determinar se ele deve ser empregado em projetos na assistência ao paciente. Nós estamos fazendo aqui no HC o estudo, participamos do estudo da Regeneron, estamos ajudando a Regeneron a conseguir anticorpos monoclonais contra as variantes e estamos fazendo o estudo do Molnupiravir junto com a Merck. Então, em resumo, nós temos várias empresas com anticorpos monoclonais, isso aqui está desatualizado, já são 26 produtos, eu vou pular essa parte aqui. Já tem vários que estão em fase 3, mas 3 deles, a Regeneron, a Eli Lilly, a GlaxoSmithKline, GlaxoSmithKline, já foram aprovados para uso emergencial nos Estados Unidos, sendo que o da Glaxo foi o último, cerca de 10 dias atrás. E então, como conclusão, eu acho que o uso de anticorpos é uma oportunidade de desenvolvimento em resposta à pandemia. É uma alternativa para o tratamento precoce, isso de fato é um tratamento precoce que pode ser extremamente eficaz. Há dúvida ainda se ele pode ser usado na prevenção, especialmente anticorpos que têm uma meia-vida longa, muito bem tolerados, e ainda depende, infelizmente, de infusão intravenosa. Mas algumas formulações com anticorpos que dependem de uma concentração menor já estão sendo avaliados por via intramuscular e subcutânea, e a gente ainda tem que manter uma vigilância muito grande para a emergência de vírus resistentes e também como esses anticorpos vão ter desempenho contra as variantes. Os anticorpos monoclonais de amplo espectro têm ganho bastante atração no mercado das biotechs e também nas estratégias de resposta a epidemias e pandemias por agentes reemergentes e emergentes. Então, existe uma grande corrida nos Estados Unidos e em outros países para a descoberta do que pode ser um super anticorpo que pegue todos os beta-coronavírus. Então, tem vários trabalhos, tem uma empresa na Califórnia que já saiu à frente com a descrição de um anticorpo polivalente contra os coronavírus, chamado Adimab, e vários outros estão perseguindo esse mesmo caminho. Para encerrar, eu queria agradecer toda a equipe da USP que vem trabalhando nesses projetos de anticorpos monoclonais e tratamento com antivirais, em especial a Ângela Freitas, que vem conduzindo junto comigo os estudos de anticorpos monoclonais no nosso centro de pesquisa, a Alice Song, que participou da coordenação de todo o estudo de plasma convalescente que nós fizemos nesse estudo multicêntrico. A análise final ficou pronta ontem, a gente deve submeter isso agora para conhecimento do público geral, toda a equipe de pesquisa clínica do Centro de Pesquisas Clínicas do HC da Faculdade de Medicina da USP, o laboratório Lean 60, onde a gente processa as amostras, os médicos participantes dos projetos, em especial também a Parexel, que ajuda na implementação dos projetos da Regeneron, e o David Weinreich e o George Yankopoulos, que nos procurou bem no comecinho dessa pandemia para auxiliar nos projetos de anticorpos monoclonais da Regeneron. Com isso, eu vou devolver agora a palavra para os nossos colegas aí que estão moderando a mesa, se quiserem ainda ter alguma discussão a respeito desse assunto. Muito obrigado, Edirlon, muito obrigado, Augusto. Ótimo, essa é uma ótima apresentação, acho que colocou, principalmente nós estamos trabalhando mais na linha de frente, aí na ponta para informação para essas novas terapias, essas novas perspectivas. Embora, como você ressaltou, o custo, a gente ainda vai ter uma barreira muito grande para poder aplicar aqui no nosso meio, a nível de saúde pública, ou mesmo no atendimento privado, mas é uma perspectiva que deixa a gente animado, né? Eu acho que é o que você mostrou, uma luz que começa a aparecer no fim do túnel para todos nós. Vamos torcer para que realmente isso progrida e a gente possa lançar a mão no futuro aí
não em larga escala devido ao custo financeiro, mas assim uma boa parcela da população que possa ter esse tipo de atendimento. Então, eu deixo em aberto agora para o pessoal. Não sei se o Ederlon quer fazer algum comentário antes de abrir para discussão e perguntas. Ederlon? Vou aproveitar e fazer um comentário com o Esper enquanto o pessoal se aquece aí. Bom, parabéns aí pela apresentação, Esper. Excelente, as usual. Escuta, Esper, deixa eu falar primeiro do plasma de convalescente. É terrível quando a gente tem uma opção terapêutica que parece tão boa quanto a ideia do plasma convalescente, com todo o seu racional, e que a gente depois conclui que a gente usou errado. Isso, de alguma forma, pode ter comprometido a energia gasta, estudos negativos levando a uma percepção negativa sobre a possibilidade de benefício da terapia, etc. Você deixou bem claro aí os aspectos relacionados ao timing para você utilizar essa terapia. Mas uma outra coisa que me preocupa e que acho que talvez seja uma barreira importante para nós no país, que é a variabilidade em termos de concentração de anticorpos no plasma convalescente, a necessidade de um super banco de sangue para que você possa controlar isso melhor. Te parece isso também uma barreira para nós no Brasil com relação a essa terapia? Além da questão do timing, nossa dificuldade de testar, etc. Não, sem dúvida que é, porque eu acho que nem é tanto a capacidade dos bancos de sangue colherem e prepararem para a infusão. O principal é você determinar se esse plasma doador tem concentração de anticorpos neutralizantes suficientes para induzir um efeito antiviral desejado. O que a gente fez? Depois dos resultados que a gente obteve e depois do resultado do estudo da Argentina, nós utilizamos, isso eu estou fazendo lá no Hospital Sírio-Libanês, o projeto, que foi um projeto compassivo de uso no começo, para convidar pessoas que estão de alto risco e que desenvolvem Covid-19 até o 5º dia de sintomas, foi o limite que a gente encontrou no nosso projeto de plasma, para oferecer plasma convalescente para tratamento. Então, a gente já fez em 95 pacientes e, curiosamente, todos eles com fator de risco para doença grave, Ederlon, nenhum morreu. É uma observação preliminar, aberta, que não permite chegar e falar para todo mundo, olha, pode usar à vontade, porque isso aqui já está bem determinado. A gente precisa de mais dados, a gente está compilando essas informações, mas eu vejo com bons olhos, porque a base do uso de plasma convalescente é a mesma de anticorpos monoclonais neutralizantes, com as limitações de plasma convalescente. Então, eu acho que é uma coisa que valia a pena a gente encontrar meios, até de uma forma de uso compassivo, para tentar tratar a doença, mas na fase bem precoce. A segunda coisa foi o que você comentou, a capacidade da gente transformar isso acessível. Então, assim, primeiro é que não é obrigatório que tenha um banco de sangue no local capaz de fazer isso, porque as bolsas podem ser congeladas e distribuídas. Mas eu acho que ainda falta pelo menos mais um trabalho confirmatório, mostrando que é uma intervenção eficaz, como se aproximando do efeito dos anticorpos monoclonais, para a gente utilizar antes de esses anticorpos estarem disponíveis para a gente. Eu tenho uma observação aqui no chat. Tem aqui, os pacientes não morreram, mas algum foi para UTI. Sim, não foram, e alguns, inclusive, foram entubados. Por isso que eu estou falando, a gente não consegue concluir definitivamente que o uso de plasma convalescente precoce confirma absolutamente o que o pessoal na Argentina fez. Porque agora não é ético mais você fazer um estudo
controlado com testemunho só, na minha opinião. Você tem que encontrar outras formas de estudar isso. Mas o que chama a atenção é que esses pacientes, mesmo os poucos que acabaram sendo entubados e foram para a UTI, acabaram saindo, né? Então, eu acho que esse é um caminho que tem que ser explorado, mas insisto que a base disso é o uso do anticorpo, capacidade neutralizante. A Andréia aqui está perguntando se a gente utilizar em pacientes de risco como prevenção. No raciocínio, vale essa consideração, né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, você pega uma pessoa que contacta, por exemplo, um obeso mórbido, que teve na sua casa uma pessoa com Covid-19 confirmada e com casos de transmissão próxima, será que não vale a pena a gente dar anticorpo monoclonal ou até mesmo plasma convalescente para eles? Essa pergunta está em aberto, precisa ser respondida ainda, como uma estratégia de profilaxia pós-exposição. O uso de profilaxia pós-exposição foi já explorado para outras medicações. Por exemplo, tem um estudo no New England com o uso de hidroxicloroquina com essa finalidade, que o resultado foi 0, porque, como esperado, a hidroxicloroquina não tem um efeito antiviral potente o suficiente para ser utilizado na clínica. Vou entrar muito nessa discussão, que já se transformou em extremamente politizada, mas aqui cabe essa discussão. Tudo isso está sendo cada vez mais difícil da gente avaliar com a chegada das vacinas, porque a maioria dessas pessoas já é vacinada e já tem uma proteção induzida pelas vacinas, então você fica começando a pesar custo-benefício e também começa a pesar aquele conceito chamado NNT, que é número necessário para tratamento, para ver se o tanto de vezes que a gente precisa fazer uma intervenção dessa para ter um benefício na prevenção de internação, prevenção de intubação e prevenção de morte. Esses estudos estão se tornando extremamente complexos por causa da presença de outras iniciativas de prevenção e de tratamento já disponíveis. Nesse aspecto, o Brasil vira um local sensacional para esses estudos por conta do nosso atraso com as vacinas, né, Esper? Eu acho que sim, eu acho que ainda tem lugar. Mas, por exemplo, o estudo do Molnupiravir está tendo uma dificuldade enorme de inclusão, porque eles resolveram colocar a vacinação como critério de exclusão. E você tem que ter fator de risco. Então, praticamente não tem mais gente para poder incluir. Até agora, a gente começou faz 2 semanas, estamos divulgando estudo para tudo quanto é lado, tem 0 pacientes inclusos, porque todo mundo que chega com mesmo fator de risco presente já recebeu pelo menos uma dose da vacina. O Esper, falando aí dos anticorpos, uma coisa curiosa, apesar de toda a preocupação com o nome, os VIMABs acabaram virando anticorpo da Lilly, anticorpo da Regeneron e agora anticorpo da Glaxo, né? Não tem jeito, isso cai na cultura popular e não tem quem mude. Os nomes parecem complicados, mas eles são bem simples aí, enfim. É muito curioso, e a Covid trouxe um monte dessa coisa para nós, de coisa diferente, de você ver drogas aprovadas para uso emergencial baseadas em estudo fase 2. Né? Quando que a gente iria saber do FDA aprovando drogas com estudo fase 2? E estudo fase 2 com resultados extraordinários, né? E todo mundo na expectativa de como serão os estudos fase 3, todo mundo aguardando as publicações. Óbvio que os releases das empresas tiveram um impacto extraordinário do ponto de vista financeiro. Você mesmo já comentou, né? Os aportes financeiros que essas empresas tiveram foi estratosférico, todo mundo correndo, enfim. E aí eu vejo uma coisa curiosa, que é o fato de que, a despeito disso, o uso nos Estados Unidos tem sido muito pequeno. E veja, o Remdesivir, por exemplo, não sei se você lembra, o governo americano comprou a droga para utilizá-la de maneira generalizada, e aí chama a atenção não terem feito isso com os anticorpos. Será que é por conta da vacinação, já que essas drogas foram incorporadas aí no final do ano, quando a vacina já estava aparecendo? Nossa, foi um ótimo comentário, viu, Derlon? Porque a gente percebe que as interferências para as tomadas dessas decisões
não são só técnicas, elas têm algumas outras coisas. Então, vou falar rapidamente aqui do Remdesivir, porque a Nancy também perguntou no chat aqui o que eu acho do Remdesivir. Vocês se lembram que a aprovação aconteceu no gabinete do Donald Trump, com uma fala do Anthony Fauci, entusiasmadíssimo que já tem uma droga para tratamento. Passado mais de um ano desse episódio, a gente vê que o Remdesivir é um remédio que foi aprovado, que tem um efeito extremamente limitado na doença, ele reduz um pouco os dias de internação, mas não tem impacto em mortalidade. Então, eu acho que, inclusive, a Conitec aqui no Brasil não viu uma necessidade de aprovação do Remdesivir para ser incorporado às políticas de tratamento aqui. E eu concordo, eu acho que o Remdesivir não mostrou um desempenho suficiente como antiviral para a gente incorporar, considerando o custo, inclusive, que é um remédio que custa caríssimo para um país com recurso tão limitado assim. Quer dizer, você pega um custo de um Remdesivir, dá para comprar um cateter de alto fluxo, para você colocar um paciente em tratamento, do que a gente usar uma medicação que tem um impacto, que não tem impacto em mortalidade. Então, eu concordei com essa opinião da Conitec, eu acho que não usei Remdesivir para nenhum paciente, por achar que ele não tem justificativa suficiente. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos? A Gilead fez um investimento, e isso é declarado pela própria empresa, de um lobby muito grande para a discussão da aprovação do uso do Remdesivir. E lá é uma das medicações mais utilizadas. Agora, o que tem de diferente? Lá é pago pelos convênios, pela saúde suplementar, que é a maioria dos pacientes tratados nos Estados Unidos, e é uma coisa que não faz parte da preocupação, como faz parte aqui de um sistema único de saúde que tem recursos extremamente limitados. Por que eles estão usando pouco anticorpo monoclonal? Isso é uma dúvida que não é só nossa, Ederlon, mas teve uma discussão que eu assisti outro dia com um colega da Cornell, aliás, da Universidade de Colômbia, infectologista de lá, que ele se espanta pelo fato de muita gente ainda não usar, especialmente para esses pacientes de alto risco. Ele deu exemplo, por exemplo, de um senhor de uma pessoa de mais idade, com obesidade mórbida, chegou no pronto-socorro do hospital onde ele trabalha e foi dispensado com sintomáticos e não foi oferecido um anticorpo. Passou 2 semanas e ele acabou morrendo de Covid-19. Essa pessoa teria se beneficiado enormemente. Eu acho que a gente tem que descontaminar a discussão da parte política e na disponibilidade dessas medicações, tentar trazer essa discussão técnica para todos os nossos colegas, mas aqui nós temos ainda um grande vale até esses anticorpos monoclonais estarem disponíveis, porque não tem nem possibilidade da gente conseguir ele na via privada, extremamente limitado, que dirá para os nossos pacientes do SUS. Espera, deixa eu colocar um ponto de vista um pouco diferente do seu. De uma maneira geral, quando a gente pensa em doente crítico dentro de terapia intensiva, antiviral nunca foi nada com resultado extraordinário e fantástico. Sempre resultados algo marginais. Vamos rememorar aí H1N1, oseltamivir, e a gente segue usando. Eu acho que o benefício do Remdesivir, do ponto de vista de redução do número de pacientes que precisou de ventilação mecânica, tempo de internação, acho que não são benefícios que a gente deva desconsiderar. Óbvio, se a gente ignorasse a questão custo, a nossa discussão seria completamente diferente. Acho que esse é um fator muito importante, principalmente para um país como o Brasil. Com relação ao impacto de mortalidade do estudo americano, eu acho que ele era underpowered para isso. O desenho do estudo não era para mostrar impacto em mortalidade. E aí eu nem sei se segue em curso algum estudo do Remdesivir que tenha sido desenhado para esse objetivo. Mas por outro lado, Ederlon, a gente teve o Recovery, que não mostrou benefício, e vários outros que também não mostraram benefício. Quando você coloca tudo na avaliação geral, a coisa, na minha opinião, pende mais para uma falta de um efeito marginal ou falta de efeito do que propriamente
o fato de a gente não ter tido poder suficiente para determinar benefício. Tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde chegou a essa mesma conclusão da Conitec. Eles achavam que os resultados que eles obtiveram no Solidarity e depois o resultado do Recovery e alguns outros estudos que também publicaram benefícios de Remdesivir não justificavam o uso. Então, se a gente tivesse uma abundância, fosse um remédio barato, fácil de usar e com um efeito antiviral melhor, eu acho que talvez valesse a pena a gente insistir. Mas eu não estou totalmente convencido de que vai trazer benefício significativo. Né? O André, me desculpando com você, eu fiz a ressalva, antivirais para pacientes de UTI, doença grave. Que fique bem claro. Mas, o Esper, aí você falou uma coisa importante. Eu acho que o recovery também ele tem um negócio que é complicado. Ele é um estudo com uma montanha de pacientes, mas um estudo pragmático, com todas as suas limitações. E quando ele se mistura com qualquer outro, em qualquer meta-análise, o peso para o lado dele vai ser sempre extraordinário. Né? A gente também tem que considerar isso. Tem. E aí, pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta para o Esper, ou fazer alguma colocação? Pessoal do serviço que está aqui na sala ao lado. O pessoal aí no chat está passando da fase viral para a fase inflamatória, já, Esper. O Esper hoje só veio preparado para a fase viral, pessoal. Pelo amor de Deus. Se a gente não entrar na fase, começa a dar embolia pulmonar, tá bom. Aliás, essa confusão de anticoagulante, até agora eu não entendi, não fez minha cabeça ainda, viu? Eu não sei se alguém está querendo falar alguma coisa. Pulsoterapia. Não, André, eu não sei se pulsoterapia mostrou benefício. Até agora não tem nenhum trabalho que fechou questão sobre isso. O que a gente sabe é que o uso de corticoide traz um benefício. Aliás, é uma das medicações que mais beneficiam os pacientes. E a gente tem utilizado em larga escala aqui nos pacientes graves, né? O Esper, a gente falou bastante aí da questão custo em relação ao Remdesivir, mas eu confesso que eu fico muito preocupado de que talvez esse seja um grande limitante para nós, para a nossa empolgação dos anticorpos. Não imagino que eles vão chegar aí com um preço acessível para a gente. Né? Qual a tua expectativa? Eu acho que tem dois aspectos. O primeiro deles é que essa turma que chegou primeiro vai querer faturar o máximo possível, né, Virão? Então, eles precificam os anticorpos num valor muito alto. Segunda coisa é que o custo da produção de anticorpos ainda é alto. Não acho que justifique todo o preço que eles cobram, mas é alto. Não é como você produzir um comprimido de uma droga, um frasco de um antiviral, que deve custar alguma coisa de poucos reais. Nós estamos falando de remédios que, na melhor das hipóteses, você produz com $100 uma dose, é bem mais caro. Eu acho que, outra vez, o que vai beneficiar o campo é a presença, é a concorrência, né? E na hora que a gente tiver uma quantidade de produtos grandes no mercado, vão prevalecer aqueles que puderem ter um desempenho melhor no uso clínico, mas principalmente um custo que seja um pouco mais competitivo. Quando eu vejo 26 produtos no pipeline dessa linha, me dá um certo ânimo, porque isso vai empurrar a história do desenvolvimento de anticorpos monoclonais na área de doenças infecciosas, além do que a gente vem vendo, vem assistindo na
na área de doenças autoimunes e de câncer. Então, isso deve ajudar. Os indianos estão prometendo fazer anticorpos monoclonais a menos de $50 por dose. Aí começa a ficar mais interessante. Na hora que você vê esses grandes conglomerados, inclusive aqueles de institutos e de fundações e de governos que investem nessa plataforma, a tendência é a gente começar a observar não só uma melhora da manufatura, com queda de custos, mas um aumento da competitividade e acesso. Eu acredito nisso. Então, a gente tem uma iniciativa que nós conseguimos já isolar 4 anticorpos monoclonais que têm ação contra SARS-CoV-2, inclusive contra a maioria das variantes, e eu acho que o nosso plano é conseguir meios de financiamento para, primeiro, provar que eles são úteis na prática clínica, mas, segundo, transformá-los num produto acessível. É um sonho ainda distante, mas eu acho que há caminho para isso, sim. Excelente notícia. Torcer. O Butantan fez uma fábrica de anticorpo monoclonal, está ficando pronta agora, né? Tem também a Bionovis aqui no Brasil, que está começando a produzir anticorpos monoclonais para as doenças imunes, né? Então, eles têm... Porque agora vários deles estão virando biosimilares, né? Então, por exemplo, etanercept, essas coisas estão todas virando de domínio público e qualquer um vai poder produzir. Quem sabe agora a entrada desses institutos públicos não ajude esse processo de desenvolvimento também e queda de preços, né? Bom, pessoal, mais alguma colocação, alguma observação? Esther, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade. O que você acha toda essa polêmica envolvendo o Anthony Fauci e o fato do vírus ter sido manipulado em laboratório? Então, vamos lá. Primeira parte da resposta. O vírus não foi engenheirado. Ele é um vírus natural. E aí, aliás, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu virei colunista da Folha desde março do ano passado. E quando foi lá pelo meio do ano passado, eu escrevi um artigo escrito O Vírus Natural, porque liguei naquela época com essa preocupação, essa suspeita, para um geneticista molecular de vírus em Oxford, a gente discutiu bastante isso, e um virologista de Wisconsin para debater se eles achavam alguma assinatura no vírus que pudesse sugerir se tratar de um vírus que passou por modificações genéticas em laboratório. E a resposta dos dois foi muito clara, de que não há indícios disso. Quando você muda gene para lá, muda gene para cá, você deixa rastro. E é como se deixasse um fio de costura exposto no genoma do vírus. Então, isso está totalmente descartado, chega a ser um consenso entre todo mundo que lida nessa área. A dúvida é, existe algum indício que o vírus teve um escape de laboratório? Isso é uma outra coisa diferente. Então, o que seria a hipótese? Você recebe um vírus num laboratório, mantém ele sob avaliação, e aí até a dúvida assim, será que eu pegando um vírus de um morcego e passando ele em cultivo, em linhagens de células humanas, ele não se adaptaria naturalmente nesse processo de passagem e depois teria um escape, um vazamento do laboratório? É só uma hipótese que não dá para descartar totalmente. Então, aí volta para trás um pouco mais para a época da SARS-CoV-1, quando teve aquela pandemia, aquela epidemia em 2002, na província de Guangdong, na China, espalhou principalmente para Hong Kong e no Canadá. Teve alguma coisa como 10 mil casos no mundo inteiro e uma desconfiança muito grande da China naquela época, porque eles não foram muito claros na pandemia, demoraram 3-4 na epidemia, 3-4 meses para admitir que estava tendo algum problema, foi uma confusão danada. Bom, por causa daquilo, o governo americano, através do NIH, resolveu fazer o seguinte: só vou ajudar a China a estudar os coronavírus de lá.
porque eles tinham tido a epidemia de SARS-CoV-1, depois teve um outro coronavírus, que foi o MERS, no Oriente Médio, em 2011, 2012, aliás, 2012, 2013, falaram, a gente tem que estimular a pesquisa. Como que a gente consegue amostras para estudar da região? Então, eles fizeram um financiamento de um projeto de pesquisa cofinanciado pelo governo da China para a criação do Instituto de Wuhan de Estudo de Coronavírus. Esse instituto está lá, eles têm uma enorme coleção de coronavírus da natureza que eles coletaram, publicaram vários dos resultados, blá, 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 blá. Bom, então está feito o caldeirão para teoria conspiratória agora. Você tem um laboratório de coronavírus colocado dentro de Wuhan, no local onde foi identificada a pandemia de SARS-CoV-2 que está assolando o mundo inteiro. Então começou a aparecer essa discussão toda. Quando teve a identificação, aliás, foi o laboratório de Wuhan que publicou a sequência, no dia 8 de janeiro de 2020. Eles identificaram que os pacientes estavam tendo um coronavírus, publicaram a sequência, o que abriu o caminho para a descoberta de vacinas, tratamento, etc, etc, etc. Bom, o Donald Trump, que tem uma postura super anti-China, começou a alimentar uma retórica que estava tendo problemas lá, que era um vírus chinês, essa história toda que a gente vê, alguns membros do governo brasileiro, inclusive o presidente, ficar repetindo por aí. Muito bom. Por causa daquilo, o Donald Trump cortou todo o financiamento imediatamente desse projeto de pesquisa com a China. Então, o acesso que os pesquisadores americanos, que colaboravam com os chineses, para ter as informações lá, foi cortado. Porque na hora que ele fez isso, o governo chinês falou assim, tá bom, então acabou, não tem mais nada. Então, de uma hora para outra, aquela coleção de vírus, informações e sequências que estavam disponíveis por lá, deixaram de ser acessíveis, inclusive, para os pesquisadores americanos. Essa história toda passa pelo NIH, que é o National Institutes of Health, que tem um dos institutos, que é o National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, que o diretor é o Anthony Fauci, que participou de várias trocas de e-mails a respeito desse problema. E essa decisão não foi do NIAID, foi do governo americano, da diplomacia americana. Então, tem milhares de e-mails que agora foram tornados públicos do Anthony Fauci. E olhando esses e-mails, não há qualquer indício que o Anthony Fauci admita ou ele tenha qualquer participação em alguma coisa que esteja relacionada ao vazamento do laboratório. Mas o vazamento desses e-mails e a troca de informações dele com outros pesquisadores alimentaram ainda mais as teorias conspiratórias que surgiram nos Estados Unidos e agora estão sendo replicadas por aqui. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado, porque é um campo extremamente pantanoso. Todo conspirador vai encontrar um caminho onde você não pode dar argumento, então ele vai achar um canto na sala onde ele começa a falar certas coisas que você não tem como provar, do jeito que eles falam contra as vacinas, e aqui eu acho que está se repetindo essa mesma história. Pode ter sido um vazamento de laboratório acidental? É possível. A gente não sabe. Isso precisa passar por pesquisa? Sim. Isso tem que ser motivo de uma investigação internacional e com a tentativa de criar meios para punir a China? Eu acho que isso é um erro. Porque na hora que a gente faz isso, a gente fecha todas as possibilidades de diplomacia e bloqueia o avanço da ciência. Então, eu vejo isso com extrema preocupação e eu acho que eu tenho procurado não alimentar esse tipo de teoria para não dar mais lenha para a fogueira desse pessoal que fica inventando coisa. Desculpa a resposta longa. Mas, não, ok. Eu concordo plenamente, é que os americanos, tão quão a gente, estão tão politizados em cima desse assunto, e eu tenho recebido de amigos que moram nos Estados Unidos, e eles não falam de outra coisa a não ser dos e-mails vazados do Anthony Fauci. E eu acho que nós, como formadores de opinião, devemos nos colocar, sim, de que, enfim, tem muita politização e envolvendo novamente a ciência, como a gente tem vivido aqui no Brasil também, né? Verdade. Não, e claro que excluir a possibilidade de um
vazamento do vírus acidental, acho que isso é até impossível de se avaliar, e isso, claro, não seria motivo para punição. E o maior problema disso tudo é que nós estamos colocando, isolando, um dos maiores laboratórios de grupo de investigação em virologia do mundo, né? A contribuição que eles deram aí para o desenvolvimento das vacinas foi extraordinária, né? E isso acabou virando algo em segundo plano, em cima dessa celeuma toda. Eu também concordo com isso. E assim, você volta para trás, né, Ederlon? Você olha na guerra biológica dos anos 70, etc. Se alguém tem que pagar alguma coisa, tem que olhar aquele período, então. Já. Horror aquilo. Com certeza, com certeza. Augusto, com você, Augusto. Um comentário? Você quer fazer uma pergunta ao Esper? Esper, parabéns, excelente como sempre. Vamos colocar o monoclonal polivalente e o seu uso em pacientes imunocomprometidos graves, para os quais se sabe a possibilidade de proliferação viral prolongada que não se extingue no 8º ou 9º dia, e cujo potencial de mortalidade é enorme. Caberia discutir para esses pacientes o uso tardio? Principalmente, doutor Mendonça, foi uma ótima colocação, porque a gente tem uma série, eu não trouxe aqui, mas uma série de pacientes que foram acompanhados na França, que o anticorpo monoclonal se prestou para esse fim. E eu tive a oportunidade de ter um paciente aqui que tinha recebido tratamento de linfoma com rituximab, não conseguia desenvolver uma resposta e ficou com PCR positivo, com as limitações da PCR, mas PCR positivo concomitante à presença de lesões insidiosas pulmonares em vidro fosco por 4 meses. E esse paciente não melhorava de jeito nenhum, era tosse para lá, era insuficiência respiratória para cá, era febre que ia e voltava. E o que a gente fez? Deu algumas infusões de plasma convalescente para ele, e foram essas infusões, havia uma relação muito direta. Se fazia infusão, ele ficava livre de sintomas durante cerca de 2 a 3 semanas, os sintomas recidivavam, e a gente foi fazendo isso durante um período prolongado, 6 meses depois ele curou. Então, eu acho que aí sim é uma indicação muito precisa, quer seja dos anticorpos monoclonais, que deveria ser a preferência, ou até mesmo de uso de plasma convalescente, plasma esse com altos títulos de anticorpos neutralizantes. Esper, desculpe, mais uma pergunta outra vez. Que avaliação de neutralizantes você anda fazendo e com qual titulação considera útil ou mais útil ou menos útil? A gente estabeleceu uma colaboração com o Edson Duringon, que tem um laboratório de virologia lá no ICB, é um pesquisador excepcionalmente qualificado, ele faz um ensaio chamado VTN, que é uma neutralização do vírus selvagem em placa, e nós começamos colocando 1:40 na diluição capaz de ainda neutralizar o vírus como limite, e como teve uma abundância de plasma convalescente disponível, passamos a utilizar a 1:80. Então, cerca de 70% dos doadores de plasma têm títulos de anticorpos acima de 1:80, o que facilita um pouco mais o uso. A durabilidade desses anticorpos na circulação é um pouco incerta, mas vai mais ou menos na mesma direção dos anticorpos naturais de vida média de 3 semanas. Então, a gente tem visto, por exemplo, esse paciente mostrou claramente entre a 3ª e a 4ª semana, começava a se perder o efeito de cada uma das infusões. Muito bom. Andréia fez uma pergunta aqui no chat em relação à vacina para criança e adolescente, já que esse grupo poderia servir como reservatório da doença.
Eu acho que tem o seu lugar. Nos Estados Unidos, todo mundo está acompanhando, eles estão vacinando adolescentes acima de 12 anos, ou crianças acima de 12 anos, porque eles têm uma abundância de vacinas aqui, a gente não tem. Então, agora, o que a gente sabe que a capacidade de crianças abaixo de 10 anos de transmitir o vírus é no mínimo 50% menor. E a habilidade deles, do vírus causar doença nessa faixa etária é bem menor. Quer dizer, chega a se tornar uma raridade. Tanto é que eu não tenho hábito de ficar pedindo exame para criança, né? Só peço isolamento e acompanhamento dos adultos. As vacinas podem ser úteis? Sim. Agora, se a gente olhar para os outros coronavírus que circulam por aí faz décadas ou séculos, a gente nunca se preocupou, nesse tempo moderno, de vacinar crianças. Por quê? Porque elas saturam a imunidade com infecções repetidas pelos coronavírus alfa e beta que circulam por aí. Então, há também um argumento que talvez valesse a pena essas crianças serem expostas ao vírus para elas chegarem na fase adulta com uma imunidade ainda melhor do que a própria vacina pode conferir, a menos que a gente mostre que as vacinas tenham imunidade duradoura em crianças suficiente para elas arrastarem essa proteção até a vida adulta. E a gente não só transportar a taxa de ataque da doença da faixa etária de crianças para adultos, onde a doença pode ser mais grave. Então, eu acho que é um campo complexo, depende ainda de mais informações, e eu acho que vai ser difícil a gente responder isso a curto prazo. O que eu acho é que a gente está tendo, por outro lado, um aumento de relatos de casos de doença mais agressiva em crianças nos últimos meses. E eu ainda não sei interpretar isso, viu, André? Eu não sei se isso é somente resultado da expansão da pandemia. Então, a gente tem, por exemplo, essas ondas pandêmicas do Brasil, o que é raro se torna mais aparente pelo número de casos, ou está tendo uma mudança da característica da doença com essas variantes. Acho que a gente tem que acompanhar isso com muita cautela para tomar essa decisão da forma mais técnica possível. Os Estados Unidos já estão fazendo vários estudos de vacinas para crianças, e eu acho que eles devem adotar a vacinação em crianças em breve. Mas eu ainda tenho esse receio, eu ainda não sei o que isso pode acarretar a longo prazo, considerando que a esmagadora maioria das crianças não vão ter doença grave. Esper, deixa eu perguntar uma coisa, fugindo do assunto da apresentação, mas em relação à vacina. Fala um pouco da Coronavac. Qual a sua impressão da Coronavac frente às outras vacinas que nós temos disponíveis? Qual o lugar da Coronavac nesse meio? Então, a Coronavac. Eu sou o investigador principal do fase 3, que a gente acabou de submeter para publicação. É uma vacina boa, Augusto. E eu acho que a grande prova disso é o estudo de Serrana, que mostrou uma redução de casos de Covid de 83%, uma redução de internação de 86% e uma redução de mortes de 95%. Então, se você coloca isso dentro, em comparação com as outras vacinas, cai no intervalo de confiança de todas. Mas agora veio essa narrativa que a Coronavac é a pior vacina. Eu não estou convencido disso, não, muito pelo contrário. Eu acho que ela tem o seu papel. E, então, a minha dúvida da Coronavac é a durabilidade da resposta. Entendeu? Eu acho que esse que é o grande problema, que a gente ainda não tem informação suficiente. Muito bem. Quando você olha o nível de anticorpos neutralizantes induzidos por todas as vacinas, os induzidos pela Coronavac são mais baixos. Eles chegam a ter, em média, 1/6 do que a gente vê nos anticorpos neutralizantes induzidos para as outras vacinas. O que isso mostra para a gente? Primeira coisa, que a quantidade de anticorpos neutralizantes para proteção não é alta. Porque se fosse muito alta, a vacina não passava essa barreira. Segundo, ela é uma vacina que vai servir, depois de termos 10, 12 vacinas na prateleira, talvez não da mesma forma que a gente utilize.
se o nível de anticorpos, especialmente se esses anticorpos neutralizantes forem caindo com o tempo e as pessoas ficarem suscetíveis de novo. Essa é a resposta que a gente precisa dar. As outras vacinas têm falha? Tem. Se a gente olha, por exemplo, as nossas UTIs, o Ederlon pode responder isso para a gente, e todos nós estamos acompanhando pacientes graves, não é raro a gente encontrar alguém com doença grave que recebeu da AstraZeneca também. A mesma coisa vale para a Pfizer. Não sei se vocês acompanharam aquele surto num asilo que teve no Kentucky, que 23 pessoas pegaram de um visitante o vírus, residentes do asilo. Desses, 18 eram vacinados com a Pfizer e 2 morreram. Ou seja, a gente tem, toda vacina vai ter uma taxa de falha. E a gente tem que acompanhar isso com o mesmo espírito crítico que a gente compara as outras vacinas. Então, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Considero que a Coronavac deve ser empregada ainda no Brasil no programa de vacinação, do jeito que vem sendo. Lembrando que ela foi a primeira que chegou, que nos tirou do imobilismo do processo de vacinação do país, mas requer a avaliação a longo prazo, inclusive para julgamento, se ela vai exigir reforços. Então, tem um estudo já do Chile, que 2 doses da Coronavac, seguindo 1 dose da Pfizer, deu anticorpos neutralizantes num título extremamente alto. Será que a gente vai ter que fazer isso mais para frente? Não sabemos. Acho que vale a pena a gente expandir essa avaliação. Agora, para concluir a história, o estudo de efetividade do HC, que vacinou 22 mil colaboradores em 4 dias, na segunda semana de janeiro, mostra que a taxa a efetividade da vacina permanece até agora. Então, a gente não viu escape ainda entre os profissionais de saúde que seja diferente do que a gente viu 1, 2, 3 meses depois da vacina. Ela mantém ainda uma efetividade que está chegando a aproximadamente 5 meses e, portanto, aumenta o nosso entusiasmo com a continuidade do emprego da Coronavac. O Esper, só acrescentando um pouquinho o que você comentou, além disso tudo, poucas vacinas foram submetidas a uma pressão tão grande na vida real quanto a Coronavac, né? Num país com alta circulação de vírus na comunidade, com todas as variantes possíveis e imagináveis. Então, enfim, as outras vacinas tiveram aí situação de refresco em comparação com ela. Não é só isso, a pressão epidemiológica e a pressão política também, né, Ederlon? Nem me fala. Me fala. Nós estávamos tocando o estudo, aí o presidente faz um post dizendo que a vacina é anomalia e morte. Isso foi em novembro. Eu estava, assim, é uma situação assim absurda. Eu tinha tirado 4 dias para descansar depois de ver paciente todos os dias com Covid-19. Aí estava eu e a Fabiana lá num hotel tranquilo, aí aparece um post sobre a morte de um voluntário nosso que tinha tomado um excesso de dose de tranquilizante e morreu, não relacionado à vacina. Aí os voluntários começaram a ligar, que história é essa? Eu quero sair do estudo, etc. Foi um completo caos. E assim, esse ataque que a Coronavac vem recebendo tem sido grotesco desde o começo da implementação do estudo, né? E o pior de tudo é que se isso tivesse cessado, tudo bem, né? Mas continua, né? Continua. E assim, não é que continua, basta que exista uma oferta de uma outra vacina para o ataque começar. Ou retomar, entendeu? E com a ajuda de algumas pessoas aqui, né? O Fernando Reinach fica publicando algumas colunas no Estadão que deliberadamente ele tem um problema com a Coronavac. Eu não sei o que acontece, mas ele não gosta, fica falando mal dela o tempo todo. Mas, assim, vale a pena de você fazer uma crítica científica, etc. Absolutamente, todo mundo deve fazer, porque é isso que mantém a gente sob esse rigor
de realização de projeto científico. Agora, partir-se do pressuposto que a vacina é a pior vacina, que todo mundo está querendo esconder informação, etc., e colocar isso a público, acho que é um horror isso. A gente tem, passou por maus bocados desde o começo dessa pandemia. E é importante ressaltar que, além dos exemplos de Serrana, HC, o que a gente vê hoje nas UTIs, as pessoas hoje que mais morrem nas UTIs são com menos de 60 anos de idade. Então, não contesta o impacto da vacina nisso, não tem nenhuma dúvida. Então, a despeito disso tudo, aí uma coisa muito interessante que você chamou a atenção é de que talvez não se precise de títulos tão altos de anticorpos neutralizantes para que a vacina seja eficiente, né? Eu acho que essa é a informação mais importante que eu recebo nesse momento. Sem dúvida. E eu acho o seguinte, todos nós estamos recebendo ligação o tempo todo porque as pessoas estão preocupadas do ponto de vista individual, né? Mas e eu? O que vai acontecer? Eu vou poder sair? Eu devo tomar mais uma dose? Agora, isso mostra como a nossa visão coletiva no Brasil está tão depauperada. Assim, o sujeito quer passar na frente de todo mundo para receber uma dose de reforço sem saber se ela funciona, esquecendo o fato de que nós temos ainda 85% da população brasileira não recebeu nenhuma dose de vacina. Essa epidemia, essa pandemia, infelizmente, escancarou um tanto da falta de ética que existe na visão com o próximo, sabe? Assim, todo mundo, não, mas eu não recebi, mas eu não, eu faz parte de todas as preocupações, infelizmente, de uma grande parte da população brasileira. Felizmente. Está gravando isso aqui? Não vai dar confusão depois. Gente, mais alguma colocação, mais alguma pergunta para o Esper? Só deixar claro que nós estamos falando de um país hipotético que a gente nem imagina, não conhece, em algum continente. Nada do que a gente falou aqui se refere ao Brasil, viu? É importante. Bom, então acho que eu vou fazer o encerramento, agradecer, parabenizar o Esper pela apresentação ótima. Melhor ainda foi a discussão sobre o assunto e sobre os outros assuntos ligados à Covid, que realmente, assim, a gente escuta muita coisa, tenta responder, não tem resposta, e é bom ouvir de quem realmente trabalha no campo da pesquisa, trabalha na área clínica também. Eu acho que isso é essencial para que a gente possa progredir. Então, Esper, meus parabéns pelo seu trabalho, pela apresentação. Agradecer muito a sua presença e pelo volume de conhecimento novo que você apresentou a todos nós hoje. Prazer, Augusto, sempre que precisar. Esperamos tê-lo aí mais vezes no futuro aí para evoluir de tudo isso que está acontecendo. Derlon, passo para você encerrar aí. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Esper. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Ederlon. Um abraço a todos. E um agradecimento a você, Ederlon, também. Eu acho que pela parceria, pela ajuda toda aí nessa luta aqui, e ajudou aqui a gente poder fazer essa reunião hoje mais uma vez. Um abraço, obrigado. A Andréia está ficando cada dia mais mentirosa, viu, Esper? Tchau, gente. Tchau.